Olá, muito boa tarde. Pensar a catequese para todos e envolvendo toda a família. É essa a proposta da catequese familiar, em curso em diferentes países e com algumas experiências já em Portugal. O padre Vasco Gonçalves, diretor do Secretariado da Catequese de Viana do Castelo, investigou este modelo de catequese e está hoje connosco para nos falar sobre a sua implementação. Muito boa tarde. Boa tarde, Obrigado por Paulo. estar neste programa, onde queremos de facto ver as novidades deste modelo de catequese familiar. Em todo caso, e antes de irmos a este tema, gostava de o abordar sobre a proposta da catequese e outras propostas no ambiente eclesial para as pessoas com deficiência. Hoje, esta segunda-feira, é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. De que forma é que há também atenção a esse grupo de pessoas no ambiente eclesial? Claro, nós não temos a nível nacional grandes propostas, pode existir uma outra proposta concreta, mas pontual. Não há nada elaborado para acompanhar as pessoas com deficiências, porque também as situações são diferentes de família ou pessoa para pessoa. De qualquer forma, eu acho que na perspectiva da catequese familiar, o envolvimento da família e dos pais, porque as pessoas com deficiência estão muito mais, sobretudo as crianças com deficiência, estão muito mais dependentes dos seus pais, não é? E se a catequese familiar, para além da preocupação dos pais, é este acompanhamento também das crianças e ajudar as crianças no seio da família também a viver a sua fé, pode, neste contexto, ajudar muito a que, no contexto da família, possam surgir, das famílias com uma criança com deficiência, possam surgir propostas Pode estar aqui de ajuda. a solução para esse, enfim, para esse problema. Também. Não para o setor da catequese, não é a única. Não para o setor da catequese. Depois, claro que há outros, Claro, como o litúrgico, até a da acessibilidade nos próprios templos, onde também é preciso Claro que prestar atenção. muitas vezes nós precisamos aqui, ligado aos catequetas, precisamos da colaboração de alguns especialistas, terapeutas da fala ou noutra área, que nos ajudem aqui a encontrar linguagens e pontos de encontro e de comunicação com esta realidade e com estas crianças. De facto, sempre um mundo muito próprio, cheio de potencialidades, não é? Que interessa também dialogar. Mas temos que investir nesse mundo. É um setor emergente, claro, para a pastoral da Igreja. Falemos desta proposta de catequese familiar. O que é que ela tem de diferente em relação a esse modelo, ia dizer tradicional, mas não gosto da palavra, ou pelo menos habitual, os modelos de catequese, de transmissão da fé num ambiente de aula de catequese, chamemos assim. Claro. Aqui é no ambiente familiar, é no diálogo da família. O que é que, de facto, propõe de diferente? Primeiro, gostaria de sublinhar que a catequese familiar é uma proposta de catequese dentro de um modelo de catequese mais amplo. Portanto, para entendermos um pouco, nós vimos no modelo de catequese que podemos dizer tridentino, não é? Que vem já desde o Concílio de Trento, que é a preocupação pelas crianças. E ensinar as verdades fundamentais da fé. Da fé. E por extensão, ou seja, acabamos por também ter doutrina aos adultos para que eles não esqueçam estas verdades fundamentais. O objetivo era formar cristãos obedientes à fé, cumpridores das suas normas, e estava tudo resolvido. Entretanto, a realidade, o mundo, a sociedade mudou e mudou a forma de pensar das pessoas e vemos que o fenómeno da secularização, da indiferença, vai crescendo cada vez mais. Então nós começamos a ver que há muitos adultos à volta das nossas comunidades, paróquias e na sociedade que não estão evangelizados, ou se estão evangelizados não têm uma iniciação completa, portanto, muitas vezes incompleta uma iniciação cristã. Portanto, faz falta uma evangelização de base, portanto, uma iniciação, iniciar as pessoas na fé, e começamos a ver que é importante, muito mais do que pessoas obedientes, cumpridoras e que conheçam
as verdades, é importante cristãos conscientes da sua fé e comprometidos na Igreja e no meio do mundo. E esse é o objetivo essencial da catequese. Então, como estamos no ano missionário e o objetivo da catequese, que é a evangelização, e a catequese é o momento essencial, é o coração de toda a evangelização, porque se as pessoas não são iniciadas na fé, não têm noção do que é viver ou olhar a vida na perspectiva da fé. Portanto, a catequese tem este papel importante. E daí que hoje, cada vez mais, sentimos que o horizonte da catequese é investir em todos. E onde no centro não só a infância e a adolescência, né? E onde no centro da preocupação devem estar os adultos, sem abandonar as outras idades, as crianças, os adolescentes, os jovens, naturalmente. Porquê? Porque os adultos são capazes de assumir os seus compromissos, já conscientes da sua fé, foram aqueles, como eu costumo dizer, que já lutaram contra Deus nas suas inquietações da vida e, portanto, são capazes de um passo significativo neste caminho da fé. Este é o horizonte. Daí que a catequese familiar vem responder a este horizonte, porque vemos aqui a preocupação também na evangelização dos pais, de pôr os pais também em processo, não abandonar os filhos, no fundo que nós acabamos por sentir que é a família que está a caminhar. Mas são os pais que substituem os catequistas ou o que é que cabe a cada um? Não, mas antes só aqui um pormenor, é assim, e toda esta tradição de uma catequese, de um modelo de catequese que veio, fez com que a nossa catequese fosse demasiadamente escolar. Ou seja, o catequista com o seu grupo, havia a preocupação com o conteúdo, o conhecimento, portanto, absorver a doutrina, esquecia-se a vivência, a interiorização da própria fé, procurava-se, mas a fé tem que ser interiorizada não só no momento de oração, no contexto da catequese, mas também na vida, na família e tudo mais, e na própria ação. Portanto, tudo isto, este contexto muito escolar, impedia que a pessoa toda, não é? Seja mente, seja coração, seja ação, se desenvolvesse. E aqui o contexto mais natural é a família, porque a criança está inserida na própria família. E perguntava-lhe então sobre o que é específico dos catequistas e dos pais e de que forma é que existe essa complementaridade. Portanto, aqui o nosso objetivo não é pedirmos apenas a ajuda também dos pais, porque sentimos uma certa sensação de ineficácia da catequese, ou seja, as crianças chegam ao fim da primeira comunhão e abandonam e sentimos que não estamos a conseguir iniciar verdadeiramente na fé. E aqui falta-nos um contexto que tradicionalmente, noutros tempos, existia, que era a família e também o sentido da comunidade que hoje se vai perdendo um pouco. Então, nós queremos essa colaboração dos pais, mas, tal como este modelo que eu referi, nós, ao mesmo tempo, acabamos por evangelizar os pais. Portanto, a catequese familiar é como se tivesse um tripé. Por um lado, garantimos a catequese com as crianças, onde o catequista tem o seu grupo de catequese. Por outro lado, temos em simultâneo a catequese com os pais, onde um animador, nós chamamos de catequese, um animador faz o encontro com os pais, um momento de reflexão, à volta de um tema. Próximo daquele que o catequista está a apresentar às crianças. Estão em sintonia, mas muitas vezes saímos desse tema e procuramos aprofundar, por exemplo, falar sobre o Evangelho da família, sei lá, familiares consórcio, que são documentos da Igreja, também ajudam a aprofundar o conhecimento. E, portanto, o conhecimento da vivência, do sentido de viver da família em Igreja. Portanto, e depois recomenda-se também aos pais que em casa com os filhos haja um diálogo durante a semana. Um momento de oração, falam da catequese seguinte que as crianças vão ter na paróquia com o catequista. Na ocasião, e que nós estamos a entrar na ocasião do Advento, propomos, porque uma das sugestões que fazemos é que em casa exista um cantinho onde está a Bíblia, a Palavra de Deus,
onde eles, muitas vezes, são a família, é convidada a ler um trecho da Bíblia. Nesse cantinho, desafiamos a que construam o presépio por fases, onde procurem falar das figuras aos filhos das figuras do presépio. Portanto, catequese às crianças, garantida, uma formação cristã ou uma catequese também aos pais. Eu digo porque muitos pais precisam de uma iniciação cristã, às vezes estão no ponto zero, não é? Questão cultural também. Não é? Muitos até chegam e dizem, mas eu não entendo nada disto e entretanto começam a caminhar, que esse é um milagre que muitas vezes acontece, começam a fazer a sua caminhada. E garantir que em casa haja qualquer coisa, ou seja, um momento de oração, um momento de interiorização, que se falem destas coisas. Isto para a criança é muito importante, porque o que está a acontecer é que neste modelo escolar de catequese, é que as crianças chegam à paróquia, têm uma hora de catequese e depois não têm mais nenhum contacto com os conteúdos da fé, a vivência da própria fé, seja na comunidade, seja em família. E em família, onde tudo é muito mais verdadeiro, muito mais transparente, tudo com muito mais amor, não é? É aí que eles absorvem, porque aquilo que os pais vão falando em família, depois o catequista na comunidade, no encontro da comunidade, vai aprofundar muito mais. Há também com este modelo uma alteração, até na própria lógica da catequese, que está muito relacionada com a conquista de etapas, com os sacramentos. Esta lógica de catequese vai além desse itinerário? E consegue-se aquela formação que se procura, a formação cristã? Primeiro conseguimos aqui uma articulação muito maior entre a família e a própria a comunidade, a paróquia, que são duas dimensões importantes. Primeiro, na família, fazemos catequese com a família, portanto, quer os pais, quer os filhos estão em processo. Não é? Eu gosto de usar este termo porque é mesmo um processo interior, que eles começam uma caminhada interior, e conseguimos que a família esteja muito mais em contacto e em interação com a própria comunidade, com a própria paróquia. Isto já é uma vitória, porque acabamos por colocar as famílias na grande família que é a própria comunidade. Depois, quando os pais, porque o objetivo, o ponto de partida dos pais é inscrever os filhos na catequese para fazerem a primeira comunhão. E muitos inscrevem-os porque já é o avô ou a avó que recomendam que o façam, porque eles é que ainda são os garantes desta tradição cristã, não é? Na família. E muitos pais até estão desinteressados. Mas quando eles começam a fazer uma caminhada de catequese, muitos afastaram-se, depois voltaram no momento do casamento ou do batismo do próprio filho ou da filha, não é? E agora aproximam-se da paróquia, ou estão mais próximos, ou entram na igreja, ou ficam no adro, ou, de qualquer forma, mesmo que não venham ao espaço da paróquia, acabam por estar em sintonia com a vida e a vivência da própria paróquia, ou pelo menos da própria catequese. E este desafio da catequese familiar vai desafiá-los a que comecem um processo de caminhada interior e caminhada espiritual. Irem além do olhar à distância, não é? Isso que está a passar com a catequese. E isto significa que depois, à medida em que eles começam a caminhar, a celebração, o sacramento em si não é o mais importante. Ou seja, não é o objetivo. Eles começam a sentir que aqui o objetivo é a vivência da própria fé, aquilo que se envolve, esta alegria de estarem na paróquia, de contatarem com outras famílias. Por exemplo, na paróquia de Monserrate, há casais, porque é o contexto centro histórico da cidade, que não se conheciam e, entretanto, é no contexto da catequese que se conhecem e começam entre eles espontaneamente a encontrarem-se, a conviverem, ou irem almoçar ou jantar à casa de uns de outros. Ou seja, começa-se a criar aqui vida e sentido à volta da experiência da catequese familiar. Já não é só o futebol ou outra atividade de fim de semana dos filhos que motiva a reunião dos pais, é também a catequese, não é? Isso também, que acontece. Há também aqui um fator intergeracional que
que começa a agilizar-se em torno da catequese? É um pouco aquilo que eu referi, ou seja, o modelo de uma catequese futuro passa pelo modelo intergeracional, ou seja, uma catequese para todos. Claro que temos de ter várias propostas, porque as realidades são diferentes. Aqui na catequese familiar é uma proposta de catequese intergeracional, porque temos aqui os pais, temos os filhos, muitas vezes envolvem-se os avós, quando os pais não podem estar tão presentes. Outras vezes temos um tio, uma tia, e conseguimos aqui a interação. Outras vezes vêm os irmãos mais velhos ou mais novos e acabam por se envolver também neste contexto da catequese. Portanto, acabamos aqui por ter uma dimensão intergeracional que vai ao encontro daquilo que somos como comunidade paroquial. Uma paróquia é uma comunidade intergeracional. Nós aprendemos e despertamos para a fé e celebramos a fé num contexto intergeracional, desde os mais pequeninos, desde o bebé que chora, desde a criança que corre pelo meio da igreja, até à pessoa mais idosa que precisa ser levada à comunhão. E vamos daqui a pouco já ver em que etapa está a implementação deste método. Antes gostava de lhe perguntar, Padre Vasco Gonçalves, como é que descobriu esta proposta de catequese familiar? Sei que investigou o tema e publicou depois também este livro, onde faz a apresentação do método. Que novidade ele traz e motivou o seu interesse? Portanto, eu estudei Teologia Pastoral em Roma, na Lateranense, e depois, para a minha tese de doutoramento, no contexto da evangelização, eu escolhi precisamente a catequese, porque é o momento essencial em todo o processo de evangelização. Escolhi como tema a catequese de adultos. Ou seja, tudo parte de um trabalho onde se procura... Eu procurei ver os adultos, também seguindo os documentos da Igreja Universal, que vem do Papa, da Conferência Episcopal Portuguesa, desde o Concílio Vaticano II, que a preocupação é a centralidade dos adultos na catequese. E depois toda a análise da importância também a partir do Concílio Vaticano II, digamos, esta doutrina sobre o laicado, os leigos comprometidos na Igreja, no meio do mundo, na sociedade do nosso tempo, o contexto atual em que estamos a viver, como eu referi há pouco. Depois dessas análises, o último capítulo, naturalmente que eu devia fazer uma proposta concreta de catequese, não é? E então, traçando todo este horizonte, também com a visão dos próprios catequetas, fundamentadas nos documentos da Igreja Universal e da Igreja Nacional, da Conferência Episcopal Portuguesa, que fiz também uma análise destes documentos, essa catequese que tem no centro a preocupação pelos adultos, sem descurar as outras idades, uma catequese intergeracional, eu descobri que esta catequese familiar era a proposta mais oportuna para a realidade em que estamos a viver aqui em Portugal, no nosso país. Claro que o modelo de catequese familiar começou na América Latina, logo ali pelas alturas do concílio, nos anos a seguir ao concílio, surgiu no Chile e depois espalhou-se a toda a América Latina, de tal forma que o CELAM, depois, que é a Conferência Episcopal da América Latina, sim. E eles espalharam como oficial a todos os países quase da América Latina e valorizou-se muito ali. Na Europa, nos últimos anos, têm surgido experiências pontuais, sobretudo na crise deste modelo de catequese que nós temos mais centrado nas crianças e adolescentes, e algumas dioceses, em alguns países, ou paróquias, concretamente, foram surgindo experiências. Também em Portugal, nessa etapa que estamos? Portanto, estamos a falar em 2010, entretanto, chegou ao conhecimento da Conferência Episcopal Portuguesa. O Sr. Dom Anacleto, que era o bispo, entretanto, tinha acabado de entrar em tomar posse de Viana do Castelo, e ele tomou conhecimento da tese, até acompanhou até Roma a defesa da tese, e
o Secretariado Nacional tomou conhecimento do texto e começámos a avançar com a preparação desse livro. E depois, que basicamente é o último capítulo da tese, e depois a implementação, o dar a conhecer nas jornadas nacionais aos catequistas, a nível nacional, e depois começarmos a implementação em várias partes. É sugerida também pela Conferência Episcopal? É sugerido este método de catequese? Na altura, a primeira, porque o objetivo é sempre começarmos por aqueles que têm mais responsabilidade na Igreja, portanto, é importante falar aos bispos, depois falar aos sacerdotes, depois falar aos catequistas, e numa das jornadas do Episcopado eu apresentei este modelo de catequese familiar, e depois o secretariado assumiu isso, mesmo os bispos Nacional da Catequese, não é? Da catequese, e os próprios bispos que estão inseridos no secretariado acabaram, na Conferência Episcopal para a Catequese, acabaram por também abraçar de coração esse desafio, e neste documento, o último documento, que é a Catequese, a Alegria do Encontro com Jesus Cristo, de certa forma, a Conferência Episcopal corta com o modelo tradicional e apresenta um novo modelo para a catequese, ou novos desafios para a catequese, não é novo modelo, porque esta é mais uma proposta dentro do novo modelo. E onde, para a catequese da infância, até ao 6º ano, de catequese, até à profissão de fé, o modelo mais pertinente, mais indicado, mais frutuoso, é esta proposta de catequese familiar. Depois também apresentam um novo desafio para a catequese dos adolescentes, para cortar, porque a catequese dos adolescentes é vista em continuidade da catequese da infância. E os catecismos, do 7º, 8º, 9º e 10º, são idênticos na mesma linha, na mesma pedagogia do das crianças. Os adolescentes já não são crianças. Portanto, agora o novo modelo, os adolescentes voltam-se para a juventude, entram numa pastoral da juventude, onde, de certa forma, a sua dinâmica, os seus encontros, os seus grupos, já funcionam numa dinâmica que depois se prolonga pelos grupos de jovens e pela pastoral juvenil. Diríamos também que, como própria catequese, esta renovação da catequese é também um processo, não é, que está em curso. E um grande desafio que temos aí à porta. É claro que nós estamos a dar os primeiros passos, quer dizer, esta catequese familiar já vem de há 6 anos, mas há muito desafio, há muitas dúvidas, há muitas incertezas, mas também há muito entusiasmo. Vontade de ultrapassar. E vontade. Exatamente. E há boas referências como esta que aqui apresentamos. Padre Vasco Gonçalves, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar esta proposta de catequese familiar, já em curso em algumas paróquias. Muito obrigado e felicidades para este trabalho. Mais logo, siga-nos também na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.